Como elaborar uma fundamentação teórica? Quais são os artigos que eu posso acrescentar na minha fundamentação teórica? Como eu posso organizar a fundamentação? Quais são os tópicos e a distribuição da fundamentação teórica? De onde eu tiro as ideias para fazer as buscas de artigos, de dissertações, de teses, para agregar ao meu trabalho? Por aqui, professor Felipe Molinar, e neste vídeo eu vou te ajudar a responder todos esses questionamentos, pessoal. O que eu estou fazendo nesse vídeo é uma estruturação desde as principais partes e onde se localiza a fundamentação teórica, quais são os desdobramentos e de onde eu tiro as ideias e os tópicos principais para estruturar essa fundamentação teórica, e ao final eu vou mostrar uma variedade de sites e de buscadores para que você obtenha material para sua leitura e coloque lá no item de fundamentação teórica. Então vamos lá, pessoal. Uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de mencionar é que a fundamentação teórica é um dos itens mais importantes do seu trabalho acadêmico. Ele pode ser um trabalho lá na sua graduação, ele pode ser um trabalho na sua especialização, no mestrado ou também no doutorado, ou, se for o caso, para a escrita de um artigo científico. E essa imagem, pessoal, é uma das que muitas vezes o pessoal deixa acontecer, que é levar um livro ou um artigo para um ambiente que talvez não seja muito propício à leitura. E daqui a pouco acontece um ou dois casos de as pessoas elas se distanciarem da leitura do foco principal, que é o trabalho acadêmico. Então, pessoal, não caia nessa cilada. Mas só para nós tratarmos, pessoal, lembrando que eu tenho um vídeo onde eu discorro sobre a estruturação do TCC, e é importante eu trazer aqui para que nós coloquemos onde está focado este capítulo de fundamentação teórica ou de revisão de literatura. Dentro da estrutura do TCC, nós temos duas grandes partes. Uma que é chamada parte externa do trabalho, e aí que se compõe aqui da capa e da lombada como opção, e tem a chamada parte interna. Então a parte interna do trabalho do TCC, ele é composto por três grandes elementos. Um deles é os chamados elementos pré-textuais, desde a folha de rosto até o sumário. Dentro dos elementos textuais, nós temos uma divisão, que é a primeira delas é a introdução, depois o desenvolvimento e fechando com uma conclusão. Só que aqui, pessoal, é um dos itens importantes do elemento textual, porque nesse ponto é justamente onde nós inserimos o capítulo de referencial teórico ou de fundamentação teórica. Então, logo após o capítulo de introdução, o próximo capítulo é o referencial teórico. Então, pessoal, ele faz parte, o referencial teórico, ele está dentro da estrutura de desenvolvimento do seu trabalho. E, claro, os outros dois capítulos, se assim for, é de metodologia e de resultados e discussões. Essa estrutura de desenvolvimento, ela pode variar de instituição para instituição. Tem algumas instituições que aqui colocam mais capítulos de referencial teórico. Então, pessoal, dependendo de como a sua instituição ela adota essa divisão do desenvolvimento, é importante que você consulte a padronização que ela adota. E por último, pessoal, são os chamados elementos pós-textuais, desde as referências e, se assim for o caso, opcionalmente o índice de palavras. Essa é a estrutura geral e nós já sabemos onde está localizado este capítulo de referencial teórico ou de fundamentação teórica. Bom, pessoal, mas o que é importante para nós é justamente saber o que é esse capítulo, do que ele trata. O capítulo de referencial teórico, ele trata sobre o chamado conjunto de elementos
propriamente dito, teóricos sobre uma temática, sobre um assunto que você está abordando. Por exemplo, se é da área da engenharia mecânica, qual é dentro da engenharia mecânica o tema que você está desenvolvendo? Se é uma outra engenharia, engenharia de produção, se é engenharia civil, se é administração. Então, qual é a grande área que você está tratando e dentro dessa grande área do seu curso, qual é a disciplina ou tópico que você está estruturando. Então é isso que é a fundamentação teórica. Ela é um conjunto de elementos teóricos. Só que tem um pequeno detalhe, pessoal, que eu deixo aqui em vermelho, que a revisão bibliográfica ela não é uma cópia simplesmente de texto de autores. Ou seja, eu entro num artigo, faço um Ctrl+C, vou na minha estrutura de referencial teórico e Ctrl+V, faço uma cópia e uma cola. Então, isso não é, pessoal, revisão bibliográfica. Um segundo ponto é que a revisão bibliográfica ela tem uma variedade de sinônimos. Em alguns casos, ela é conhecida como marco teórico, como fundamentação teórica, como embasamento teórico, revisão de literatura, revisão bibliográfica, abordagem teórica e levantamento bibliográfico. Existem pequenas diferenças entre uma e outra, mas aqui eu não vou tratar sobre especificamente essas diferenças. O importante para nós aqui sabermos que existem essas diferenças, mas que no fundamento dela, na base dela, ela se constitui de elementos teóricos que embasam o autor para que ele entregue um resultado e uma conclusão. Só que também, pessoal, é muito importante que a revisão bibliográfica, e aqui é importante mencionar que ela deve ser separada em subtítulos ou tópicos. Então a revisão bibliográfica não é somente um capítulo em que você insere o título revisão bibliográfica ou fundamentação teórica e discorre sem nenhuma divisão. Isso eu recomendo que você evite para a sua construção do seu TCC. Então não faça isso. A fundamentação teórica ela deve ser dividida em tópicos. Um terceiro ponto, pessoal, é a chamada forma textual da revisão bibliográfica. Ela trabalha no chamado texto descritivo, ou seja, você vai enumerando por tópicos e assim utilizando a descrição de cada assunto que você está abordando naquele momento. Só que ela, pessoal, é um item importante onde eu recomendo que você não insira as suas opiniões pessoais. Na revisão bibliográfica é para você rever o que o mundo da ciência ele já produziu sobre aquele assunto, sobre aquele tópico, sobre aquela temática que você está produzindo e não colocar os chamados achismos no seu texto. Então evite isso. E também, pessoal, com uma forma aqui de pontuação, textos que não têm ligação com o tema. Quando você insere um texto que não tem ligação com a sua temática, com os elementos teóricos que você está propondo no capítulo de revisão bibliográfica, aquilo não deve ser acrescentado. Então eu recomendo que você faça uma chamada seleção, uma triagem do que é importante e do que não é importante. Seguindo, e o último ponto, pessoal, é o chamado conteúdo da revisão bibliográfica. Então ela é uma estrutura textual que ela é baseada 100% em citações de autores referenciados. Ou seja, pessoal, toda citação que você acrescentar, ela pode ser uma citação direta ou uma citação indireta, ela deve ser estruturada, deve ter um fundamento científico e referenciado, que você consiga colocar lá no capítulo de referências do seu trabalho. E lembrando, pessoal, por que isso? Que você tem que evitar ao máximo a questão do plágio. Na verdade, você tem que sempre estruturar o seu texto para que tudo que você colocou nele no capítulo de revisão bibliográfica, ele tenha um autor, ele tenha uma fonte, e você tem que destacar essa fonte, você tem que trazer esta fonte para o seu trabalho. Evite ao máximo fazer uso de textos, de citações diretas, sem colocar o autor. Isso não pode, pessoal. Existem, inclusive, programas
específicos que fazem a análise dessas questões para a questão do plágio. Então, muito cuidado, pessoal. Inclusive, em instituições, dependendo do regulamento dos trabalhos de final de curso, o plágio ele pode ser um ponto a que você seja reprovado por não ter as citações ou trazer os autores referenciados. Então, muito cuidado nisso, pessoal. Seguindo, como eu consigo organizar o material para leitura, pessoal? Bom, como que eu posso fazer isso? Uma das primeiras coisas, pessoal, quando você está estruturando o seu capítulo de referencial teórico, você possivelmente já tenha estruturado, elencado pelo menos dois pontos. Um deles é o seu tema de pesquisa, que já está definido, e o segundo pode ser o seu objetivo geral. Bom, você pode trabalhar com o seu tema ou seu objetivo geral, ou o assunto que a sua temática está abordando naquele momento. Então, eu trouxe aqui dois blocos. Ou você pode escolher o tema de pesquisa, ou você pode escolher o objetivo geral. Eu vou trazer aqui um exemplo de um tema de pesquisa para nós conseguirmos estruturar quais são os tópicos que eu vou colocar no capítulo de revisão bibliográfica. Então, vou pegar esse tema de pesquisa aqui e esse é o meu tema que eu estou estruturando como exemplo. Desenvolvimento de protótipo de veículo, coletor de resíduos sólidos para catadores em uma associação de reciclagem. Esse é o meu tema de pesquisa que eu elenquei no capítulo de introdução e que agora eu quero buscar revisão bibliográfica, autores citados para constituir esse meu capítulo. Bom, o que eu devo fazer, pessoal? Estruturei o tema. Agora eu devo trazer o que se chama o destaque de palavras-chave. Quais são as principais, os temas, as palavrinhas que eu consigo do tema de pesquisa puxar para elencar a minha revisão bibliográfica? Eu destaquei alguns aqui. Primeiro deles é o protótipo de veículo, um segundo é sobre resíduo sólido, um terceiro são os itens de catadores e associação, um quarto tópico, reciclagem. Bom, veja pessoal, são 4 tópicos, mas isso são chamados tópicos diretos, eu puxei diretamente do tema de pesquisa. Só que eu posso também puxar alguns tópicos cruzados. Por exemplo, coletor de resíduos sólidos. Então, estou falando como é uma abordagem cruzada. Você pode fazer outras também. Então, aqui, desenvolvimento de protótipo para catadores. Então, você pode ter outros tópicos de pesquisa. Veja, pessoal, eu vou deixar esses 5 tópicos para nós utilizarmos como exemplo. Então, puxei do tema de pesquisa, estruturei 5 tópicos aqui para compor o capítulo de revisão bibliográfica. Você pode puxar mais ou você pode puxar menos tópicos de pesquisa. Tudo depende do que a sua instituição e principalmente do que o seu orientador, o seu professor orientador, ele disser para você utilizar. Mas o que eu preciso aqui, pessoal? Quais são as informações que eu posso coletar em cada um desses itens, de cada um desses tópicos? Algumas sugestões de questionamentos eu vou deixar aqui para vocês. Por exemplo, o que é resíduo sólido? O que é um protótipo de veículo? O que é um catador e uma associação? O que é uma reciclagem? O que é um coletor de resíduo sólido? Um segundo, quais são as áreas de controvérsia? Existem controvérsia em relação a resíduos sólidos? Existem controvérsias em relação à reciclagem, em relação a protótipos de veículos, em relação a catadores e associações? Um terceiro ponto, qual é a classificação dos resíduos sólidos? Qual é a classificação de protótipo e de veículos para coletor de resíduos? Existe uma classificação para reciclagem? Existe uma classificação de catadores e de associação? Um outro ponto, quais os principais conceitos utilizados e baseados na literatura e em autores referenciados sobre resíduos sólidos? O que a literatura técnica científica ela diz sobre resíduos sólidos? O que ela diz sobre reciclagem?
O que ela diz sobre protótipo de veículo? O que ela diz sobre catadores e coletor de resíduos? Então veja, pessoal, de que é diferente, o que os resíduos sólidos diferenciam de resíduos talvez orgânicos ou de outros tipos de resíduos. Quais são as diferenciações de protótipos de veículos, as diferenciações para reciclagem de catadores. Outra, quais os tipos de procedimentos? Como é que se faz essa separação dos resíduos sólidos, a separação da reciclagem, do protótipo e de outros mais? Provoca quais consequências? O que o resíduo sólido ele gera de benefício para as comunidades, para a população, para as pessoas que estão trabalhando nesse setor? Então, outra pergunta, quais são os exemplos? Você tem exemplos de protótipos de veículos de outras empresas que já desenvolveram isso, de outras instituições de ensino que porventura tenham desenvolvido um projeto nessa área de protótipo de veículo? Quais são os exemplos que você tem baseado na literatura referenciada de resíduos sólidos, de coletor, de reciclagem, de catadores? Outra pergunta, quais as suas características? Como ele se comporta o resíduo sólido? Quais são as divisões desses resíduos sólidos? Existem as propriedades físicas, químicas e demais, talvez biológicas, desses resíduos? Outras, dos catadores, das reciclagens, quais são as características disso, pessoal? Outro exemplo, com o que ele se relaciona? O resíduo sólido está relacionado a quê? A que ponto ele está relacionado? A reciclagem, ela está ligada em quais áreas temáticas, em quais áreas de conhecimento? Um outro exemplo, para que serve o resíduo sólido? Para que serve um protótipo de veículo coletor de resíduos sólidos? Para que serve a reciclagem? Ou para que serve a função do catador e da associação? Uma outra, quais são os seus defeitos, quais são os seus pontos negativos, quais são as suas características que devem ser aprimoradas em relação a esses tópicos? Então veja, pessoal, você tem uma estrutura gigante para fazer isso. E agora eu peço que você faça um exercício bem simples. Qual é o seu tema de pesquisa? Escreva, pega um papel e coloca, o meu tema de pesquisa é tal. Eu vou escrever esse tema de pesquisa e aí o que eu vou fazer? Puxa um primeiro tópico, destaca um primeiro tópico, destaca um segundo tópico. Lembra, pessoal, que esses tópicos são as palavras que estão alocadas no seu tema de pesquisa. Então, destaca uma terceira palavra, um terceiro tópico, destaca um quarto tópico e destaca aquele tópico que é cruzado entre o primeiro ao quarto tópico. O que você consegue retirar disso? Você consegue tirar um tópico, 2, 3, 4, 5, 6, quantos tópicos você consegue retirar do seu tema de pesquisa? Por isso que é importante que você tenha um tema de pesquisa bem delineado, bem estruturado, com as devidas restrições de temática de assunto, pessoal. Então, fechado isso, agora sim, eu te recomendo que você faça e que você estruture essas perguntas para cada um dos tópicos. Fiz isso, estruturei o tema, os tópicos. Bom, o que eu faço agora, pessoal? Como é que eu vou colocar lá no meu capítulo de revisão bibliográfica? Uma sugestão, pessoal, é que quando você colocar o item logo depois da introdução, então seu capítulo de fundamentação teórica, uma recomendação é, como sugestão aqui, que você coloque o primeiro tópico. Então, você faça a descrição do primeiro tópico. Você pode utilizar textos, você pode utilizar imagens, quadros, ilustrações, comparativos, algumas questões de estatísticas, conceitos, classificações, estado da arte, ou seja, o que está de mais novo, de mais atual naquele primeiro tópico que você estruturou. E assim sucessivamente, para o tópico 2, para o tópico 3, para o tópico 4 e para o tópico 5. Só que veja, pessoal, um dos pontos aqui é a separação por tópicos do capítulo de fundamentação teórica. Não é um texto total sem separação. Ele tem a separação por tópicos. Aqui eu recomendo 5 tópicos para você, mas tudo depende da área que você está fazendo a sua pesquisa, o seu TCC. Então, fechado isso, pessoal, bom, agora vem umas sugestões,
que você faça a leitura de artigos, de capítulos, de livro, enfim, a cada semana. E aí muitos perguntam, mas quantos eu tenho que fazer a leitura? O que é um TCC agradável? Quantas referências eu preciso utilizar? Não existe necessariamente um número aqui, um número de ouro ou uma meta de leitura, mas eu faço algumas recomendações. Por exemplo, se é na graduação, eu recomendo que eu espero que você faça a citação de no mínimo 12 a 25 autores. Então lá no capítulo de revisão, que você coloca os autores, as referências bibliográficas, no mínimo 12 a no máximo 25. Claro, se você exceder também não tem problema nenhum. Só que eu não recomendo que você fique menos de 12, porque o seu trabalho ele fica pobre de citação, e quer dizer que você não buscou, você não se aprofundou naquele conteúdo que você está abordando. Então isso é o que eu espero que você cite, de 12 a 25. Só que agora eu espero que você leia no mínimo, mas no mínimo 25 trabalhos. Claro, pessoal, como um limite aí 50 trabalhos. Então, uma coisa é você citar e outra coisa é você ler. Então, pessoal, isso aqui é pelo menos numa graduação, de 12 a 25, claro, dependendo aí se for uma questão do mestrado, de 50 a 100 citações, e no doutorado aí chegando a 100, 200, claro que depende o que você está fazendo em cada estágio, se é na graduação, no mestrado ou no doutorado. Então, fica como essa padronização, essa estruturação de trabalhos que você deve trazer. Um outro ponto, pessoal, é justamente a bagunça ou a questão que você fez a leitura, imprimiu um artigo, onde eu coloquei esse artigo. Então, pessoal, eu recomendo que você sempre tenha o que se chama de uma cópia, estrutura no seu computador, num arquivo, coloca lá, talvez seja monografia, e aí dentro você coloca lá artigos, ou você coloca fundamentação teórica, e abra subpastas colocando as divisões. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4 e tópico 5. Então, você coloca e vai fazendo as suas reposições, alimentações de artigos e de capítulos de livro, assim, para que você não tenha problemas futuramente de fazer a referência daquele material. Então, pessoal, um outro ponto, quando você está fazendo isso, fez a leitura de um artigo, por exemplo, que você utilize e muito o destaque das ideias e conceitos que aquele material está propondo. Utiliza um marcador de texto, utiliza uma caneta que faça o destaque das principais conceituações. Então, utiliza muito isso. E uma das recomendações que o pessoal também coloca é a utilização do chamado fichamento. O que é fichamento, pessoal? Em palavras bem simples, ele serve para que você organize as suas ideias. Pode ter fichamento, por exemplo, textual ou de conteúdo. Você pode também ter um fichamento temático ou de citação, ou até um fichamento que ele é bibliográfico. E aí você tem, aqui eu deixo como um exemplo, um modelo de fichamento, que é a indicação bibliográfica conforme as normas da BNT. Então, a primeira parte, apresentação objetivas das ideias do autor. Então, tem uma estrutura que o autor colocou e pequena citação. E depois uma elaboração sua, pessoal, sobre aquele autor que você trouxe. O fichamento, pessoal, ele serve justamente para que você estruture ao longo de cada tópico. Cada tópico, então, vai ter alguns fichamentos, alguns autores, para que você depois não perca essas citações, essas referências. Então, aqui um exemplo. Trouxe o autor e o que ele trouxe de conceito, a citação dele e alguma reflexão. Então você pode optar aqui por utilizar vários fichamentos em cada tópico. Então essa é uma das formas organizadas que você tem para não perder esses principais pontos e principais conceitos que o autor
trabalha. Fechado isso, pessoal, mas onde eu encontro material para leitura? Bom, pessoal, eu vou passar por vários sites aqui e espero que você já tenha pelo menos observado alguns deles. Eu deixei todos aqui, depois eu deixo na descrição do vídeo cada um desses links para que você possa utilizar. O primeiro deles, pessoal, eu recomendo que você inicie utilizando o que se chama do SJR. O que é o SJR, pessoal? Na verdade, ele é um ranqueador, vamos dizer assim, de revistas, de journals. Então, o que tem aqui, pessoal? Entrei no site, eu posso buscar em rankings de jornal, tá? E ele vai pedir aqui para que eu faça qual é a área, por exemplo, qual é a disciplina ou a área que eu quero trabalhar, qual é a categoria dessa área. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos citar, veja que ele é em inglês, engenharia vamos ver o que ele vai me dizer. Vamos ver, ou por aqui. Aqui. Olha só, pessoal. O que ele tem? Eu coloquei a área de engenharia mecânica, pode ser qualquer outra área. E aí o que ele vai estruturar aqui, pessoal? Qual é o primeiro jornal aqui mais ranqueado? Tá? Não quer dizer, pessoal, que seja o melhor ou tenha as melhores informações, mas é o que é o mais ranqueado, um dos mais citados naquela área de engenharia mecânica. Então veja, pessoal, o primeiro deles é os artigos aqui da Nature. Tá? Então você pode entrar, por exemplo, e avaliar o que ele vai mostrar para você, o que é o índice de citação, o índice H, e aí ele vai falar qual é o escopo, qual é a base que esta revista trabalha. Então veja, pessoal, você tem essa e você tem uma variedade de outras revistas aqui, journals, que você pode estruturar e você pode buscar diretamente para fazer a sua pesquisa. Então tem vários aqui na área de manufatura, só que veja, pessoal, na área de energia, na área de projeto e materiais. Então tem na área de engenharia estrutural, na área de engenharia de processamento de sinais e sistemas, na área de engenharia da computação, na área de engenharia da construção e de materiais. Então tem várias outras, pessoal, tipos de áreas que se trabalham na área de tribologia, na área também de computação. Então veja, pessoal, aqui pelo menos tem, ele trabalha cada página com 50, ele tem 866 aqui revistas referenciadas. Só que veja, pessoal, aqui tem a bandeira do país, que esse jornal ele tem como sede. Só que veja, pessoal, todos esses, pelo menos os primeiros 50, eles são literatura escrita em língua inglesa. Então, pessoal, quando você está fazendo uma revisão bibliográfica, lembre que a língua preferencial, a língua de comunicação numa área de ciência, então a comunicação científica, ela é toda estruturada em inglês. Existe, claro, eu estou mencionando também o português aqui no caso, mas lembre, quando você está fazendo um trabalho de graduação, aí também já para um mestrado ou para um doutorado, que você deva utilizar a literatura inglesa para basear o seu trabalho. Você pode, claro, utilizar a literatura em português ou espanhol, ou em alemão, em francês, enfim, mas a base, a ciência, ela está estruturada na língua inglesa. Então eu recomendo fortemente que você trabalhe artigos nesse contexto. Fechado, pessoal, esse primeiro aqui é o ranqueamento dos jornais, para você avaliar como está estruturado. Um segundo exemplo, no caso brasileiro, é a plataforma Sucupira. O que é essa plataforma, pessoal? Essa plataforma ela tem um item que é muito importante para nós, que é a plataforma Qualys.
ou chamados conceitos de revistas que o Ministério da Educação classifica. Então, se eu entrar em Qualis, aqui eu vou ter todas as informações sobre as classificações das revistas, ok, pessoal? Então, eu posso ter aqui, fazendo nessa parte final, eu posso vir ele está separado em dois triênios, de 2010 a 2012 e 2013 a 2016. Daqui uns dias mais vem a nova separação. Então, se eu clicar aqui, vamos só fazer de novo, nessa parte, vamos lá. Então, eu posso ter justamente a base de pesquisa que eu quero, tá? Então, você pode colocar aqui entrou, e aí o que eu posso ter, pessoal? Por exemplo, 2013 a 2016, e eu posso fazer uma área de avaliação. Eu vou pegar aqui como exemplo a área de avaliação da engenharia mecânica, que ela se classifica como engenharias 3. Então, está aqui, engenharias 3, e eu quero saber quais são todos os artigos que a plataforma ela classifica na área de engenharias 3. Quais são todas as revistas que existem. Então, fiz isso, marquei o evento de classificação, a área de avaliação, engenharias 3, que uma delas é a engenharia mecânica, outra também é a engenharia de produção, e não marco nada no ISSN, no título, nem na classificação, e coloco para fazer a consulta. Veja, pessoal, na parte de resultado, então a área de avaliação engenharias 3, ele vai gerar um relatório em Excel, tá? Essa planilha em Excel, fazendo a abertura dela, só para você avaliar, aqui, quero abrir mesmo assim, então vou abrir e ele vai aparecer aqui, pessoal. Vou só fazer algumas pequenas modificações rápidas aqui. Tem todas as revistas, aqui ele está classificando por ordem alfabética. Então, você tem o ISSN, você tem o título da revista e você tem o chamado extrato. No momento que eu estou gravando esse vídeo, existem o extrato A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então, o A1 são as revistas de um conceito melhor e assim sucessivamente os conceitos, eu diria, menores, até chegar ao C, que ele é a revista chamada sem conceito. Então, como é que eu posso saber aqui o extrato dessa revista? Eu posso marcar a coluna e exibir, colocar ela aqui justamente por classificação, tá? Então, coloquei, marquei dados e coloquei para exibir a classificação de A a Z. Então, eu tenho aqui, pessoal, todas as revistas no evento A1, tá? E assim sucessivamente. E aí eu posso pegar essas revistas e jogar talvez no Google e já saber onde é que está, qual é o link, o site dessas revistas. Então veja, pessoal, A1, daqui a pouco também tem, ela aqui já começa a A2 e tem uma variedade de revistas. Isso, pessoal, somente para a área de engenharias 3. Então tem várias outras áreas que você pode utilizar. Claro que dependendo do seu curso e da sua temática que está sendo abordado. Bom, fechado isso aqui, pessoal, não vou salvar. Vamos para o próximo. O terceiro ponto é o que se chama do portal de periódicos da CAPES do MEC. O que tem aqui, pessoal? O portal de periódicos da CAPES do MEC, ele coloca uma variedade de tanto de assunto, quanto de periódico, quanto de livro ou de base para você fazer pesquisas. Então você pode colocar, talvez buscar por assunto, se for o caso. E aí o que ele vai fazer? Vamos colocar aqui reciclagem, tá? Vamos ver o que ele vai mencionar para nós, tá? Então o que ele está mostrando, pessoal? Só coloquei um item reciclagem, não coloquei mais termos ou tópicos de busca. Veja, ele já está trazendo aqui
um evento artigo, estudo sobre reciclagem de lâmpadas fluorescentes. Tá? Então ele traz o autor e ele também já traz o resumo. E aí você pode ter aqui, exibir online, detalhes e métricas do texto completo. Tá? Ele vai te dizendo onde está o texto completo. Então veja, pessoal, uma delas é o portal de periódicos da CAPES. Veja, pessoal, tem um outro aqui que é o bom amigo de todo mundo, que é o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, pessoal, não necessariamente o Google em si, você pode entrar no Google e colocar Google Acadêmico, então você vai entrar nessa tela e aqui você pode ter, por exemplo, vamos reciclagem, tá? Vamos só colocar um termo aqui. Eu coloquei em qualquer idioma. E aí você pode ter aqui no canto esquerdo, na lateral esquerda, a qualquer momento, desde 2016, desde 2019, desde 2020, ou um período específico. E aí você pode pesquisar e veja que ele vai te indicar qual é o site que este resumo, ou esse artigo, ou enfim, esse material, ele está disponível. Um deles é o academia.edu, tá? Outra base é a base Cielo, depois tem a WebNode e tem outras também, tá, pessoal? Da FINEP também, da instituição URGS. Então veja, pessoal, que você tem várias bases sendo utilizadas no Google Acadêmico. Você pode classificar por relevância, você pode colocar por idioma, e uma delas também que eu vou mostrar aqui é a questão de incluir patentes na sua pesquisa. O que é patente, pessoal? Quando você está desenvolvendo, por exemplo, um produto, a questão de buscas em patentes, pelo menos a nacional, é extremamente importante. Fechado isso, pessoal, o Google Acadêmico, uma outra agora é o portal da Cielo, que ela é uma biblioteca eletrônica, pessoal, que ela abrange uma coleção imensa de artigos, de journals aqui, de todos esses países. Tá? Então, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Paraguai, Peru, Portugal, África do Sul, Espanha, Uruguai. E em desenvolvimento, Equador, Venezuela e outros lugares. Então, pessoal, o que ela tem para nós aqui de importante, dando uma passada geral, é a nossa barrinha aqui de pesquisa, reciclagem. Tá? Coloquei o termo e vou colocar para pesquisar. Veja, pessoal, ele aparece todos os artigos que eu tenho e ele também tem aqui os chamados filtros ou as classificações, as coleções que eu queira. Por exemplo, só quero artigos do Brasil, então tenho 546 nessa temática, da Colômbia 31, Portugal 15 e assim sucessivamente. Ou eu posso pegar também por revista. Qual é a revista que eu quero? Estou marcando aqui todas, tá? E você também pode fazer isso ou para fazer separação. Então também tem a linguagem, tem o ano da publicação, tá? E assim sucessivamente. Você pode explorar os materiais aqui na Cielo, eles são grátis, você não precisa fazer pagamento, nada. Você basta entrar no site e fazer a sua pesquisa. Uma outra, pessoal, é a Biblioteca Nacional Digital. A Biblioteca Nacional Digital, ela justamente tem a finalidade de apresentar para você tudo que se tem, tanto de artigo quanto de títulos disponíveis. Vamos fazer, por exemplo, a mesma palavra, reciclagem. Vamos ver o que ele vai trazer para nós aqui no acervo digital sobre reciclagem. Então, ela está buscando, mas ela não encontrou nenhum termo aqui, pessoal. Bom, o que você pode fazer é buscar por assunto. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Então, ela aqui não está dizendo nada. Você pode vir em pesquisa, vamos tentar mais uma vez. Mas essa aqui, pessoal, vamos colocar um outro termo, só para avaliar se ela tem. Então, pessoal, o que pode aparecer para nós? Olha só, pessoal, ela trouxe aqui, mudei o termo de pesquisa, então o tópico, ao invés de reciclagem, coloquei outro produto, tá? E ela tem aqui, por exemplo, material, fotografia, imagens, então tem outros termos
que você pode utilizar na Biblioteca Nacional Digital. Inclusive tem livros aqui, tá? Então, por exemplo, catálogo dos produtos naturais, agrícolas e industriais, tá? Então, tem alguns exemplos aqui. Inclusive, nesta aba de artigos, você tem também vários trabalhos para você utilizar. Outro local, pessoal, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nessa Comissão Nacional de Energia Nuclear, deixa eu colocar aqui em português, você pode ter aqui, pessoal, esse portal é grátis, as revistas, tudo, e os artigos são grátis aqui. E aí você pode colocar aqui a sua palavra que você queira, por exemplo, tá? Reciclagem, tá? Vamos ver o que ele vai apontar para nós. Ele apontou que não tinha nenhum jornal com esse termo. Ou você pode colocar aqui também, fazendo modificações nessa base e aí pedindo para que ele busque outros termos ou outros tópicos da sua pesquisa. Seguindo, pessoal, outra base é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Então, pessoal, existem hoje, nesse momento do vídeo, 115 instituições cadastradas, com mais de 450 mil dissertações de mestrado e mais de 168 mil teses de doutorado cadastradas. Então, você pode entrar e fazer a sua pesquisa. Vamos lá de novo, pessoal. Reciclagem, tá? Encontrar. E aí você vai ter uma variedade de textos aqui, desde a data de publicação, qual é o nome do seu trabalho, o nome do autor, e aí você pode verificar se é uma dissertação, se é uma tese, e aí ver mais. E aí tem ali, pessoal, acesso aberto, o ano da publicação, quem é o autor que fez essa publicação, qual é o formato, a linguagem português, qual foi a universidade, a área de atuação, quais foram os assuntos abordados e os termos em inglês. E aí você pode entrar aqui e baixar essa tese para o seu referencial teórico. Inclusive tem o item que é o resumo em português. Ok, pessoal? Então, veja o que você tem de utilidade no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. E tem um outro item, pessoal, só para não passar em branco, que é as instituições. Quais são as instituições que elas têm nessa biblioteca? Então, tem da USP, URGS, então tem uma variedade de instituições aqui que você pode buscar, talvez especificamente, sobre uma instituição em detalhado, ok? Então, pessoal, tem também os repositórios de instituições. Se você clicar em algum deles, ele vai direcionar diretamente para um. Nós vamos verificar depois um repositório. Seguindo, pessoal, um outro site que eu indico para fazer pesquisa é o site do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Para aquelas pessoas que estão desenvolvendo um produto, principalmente na área de engenharia e porventura, ou enfim, um software, e ele pode gerar uma inovação de um produto, de um processo, enfim, você pode buscar no site de propriedade industrial para verificar quais são os seus produtos que porventura já tenham sido lançados ou patenteados naquela sua área de contexto de pesquisa. Então, propriedade industrial, e aí você pode vir na lateral esquerda, não vou falar tão detalhadamente sobre ele, mas você pode, se você tem alguma dúvida, então pode entrar no Entenda ou faça a busca. Na Faça a Busca, pessoal, você pode ter ele pelo menos estrutura 5 itens. Ou você pode buscar sobre marca, ou você pode buscar sobre patente, ou sobre um desenho industrial, ou programa do computador, ou transferência de tecnologia. Então, são 5 áreas que você pode utilizar a busca. Então, busca web,
e eu tenho essas áreas aqui de busca. Vamos entrar na área de patente. Por exemplo, pessoal, eu posso colocar aqui, tá? Vou colocar um termo diferente, por exemplo, cadeira de rodas, tá? E aí eu não preciso preencher todas elas aqui, tá? E aí eu venho pesquisar. Olha só, tudo que fala desse termo cadeira de rodas, ele vai te dizer aqui o pedido, quando foi feito o depósito e aqui como está a indicação, o IPC desse pedido. E ele tem várias páginas aqui. Então veja, pessoal, que é um sistema que você pode buscar também análise de concorrentes. Por exemplo, você está fazendo um trabalho de desenvolvimento de um produto e você pode aqui utilizar a propriedade industrial para buscar concorrentes em relação ao seu tema de pesquisa. Seguindo, pessoal, outro site extremamente importante é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele não trata só de geografia ou só de estatística, pessoal. Ele tem uma finalidade imensa de áreas de informações que você pode utilizar. Veja, pessoal, uma delas, se você entrar, por exemplo, na estatísticas, na aba estatísticas, você tem lá por tema, por pesquisa e estudo, você tem por indicadores e outros mais, tá? Olha só, pessoal. Painel de indicadores e downloads. Então, veja, pessoal, só por tema, olha quanta informação você tem aqui, tá? Então, isso, olha, eu entrei antes, aqui por pesquisa e estudo, olha o que você tem, contagem da população, censo agropecuário, censo demográfico, questões de criança e adolescente, demografia das empresas. Daqui a pouco você está fazendo um trabalho no setor industrial e precisa saber sobre o contexto das empresas, demografia das empresas. Então tem lá turismo, você pode fazer educação e trabalho, estimativa de população, outros indicadores agropecuários, o ISM, indicadores aqui de preços ao consumidor amplo, IPCA. Veja, pessoal, matriz de insumo produto e outras, mapa do mercado de trabalho no Brasil, o setor de tecnologia, então pesquisa de estoque, pesquisa de inovação, que é o site da Pintec. Você pode também entrar no site da Pintec para fazer essas avaliações. Outro é o site de pesquisa anual de serviços. Daqui a pouco você está fazendo um trabalho sobre serviços, então pode fazer essa pesquisa aqui. Pesquisa mensal de comércio, pesquisa de esporte, orçamento familiar, pesquisa sindical, projeção de população. Então veja, pessoal, quantos itens e que você pode utilizar na sua pesquisa, somente num site que é do IBGE. Seguindo, pessoal, um outro site que eu recomendo, que é o Questia.com. Esse no Questia, pessoal, então tem aqui já você tem que então criar um cadastro, fazer o seu, enfim, se for o caso, o pagamento, dependendo do tipo de artigo que você está buscando. Então vamos pegar lá, vamos fazer aqui a busca, vamos ver o que ele vai nos apresentar, buscando sobre engenharia mecânica. Então depende, se você quer livro, se você quer revistas acadêmicas ou revistas focadas também, newspaper ou enciclopédia, você tem à sua disposição aqui para fazer essa leitura, essa consulta. Então vamos imaginar esse primeiro, fazer aqui você pode fazer o que você chama de uma leitura, uma visualização do que esse texto trata. Então tem, pessoal, só retornando aqui, então tem uma variedade de informações que você pode utilizar para a composição dos tópicos de pesquisa no seu trabalho. Então tem informações do tamanho, quantas páginas, o ano de publicação, e aqui seria um resumo geral deste material, ok, pessoal? Então, você pode fazer a sua inscrição
para fazer a leitura desses materiais e inclusive a compra deles. Um outro site, pessoal, que é o de um instituto americano aqui, do governo americano, que é um Instituto de Educação para as Ciências, o ERIC. E esse tem, pessoal, você colocar aqui em coleções, então tem lá, vamos imaginar, talvez não tenha esse termo, vamos colocar em inglês aqui, vamos imaginar, vamos ver o que ele busca para nós aqui. Olha só, pessoal, ele tem autores e resumos, por exemplo, engajamento de estudantes e aprendizagem através de desenvolvimento de modelo didático para engenharia mecânica, uma tradução livre. Então veja, aqui a revista, o ano de publicação, os autores e também a questão de uma amostra do resumo. E você pode fazer aqui fazer um download do texto completo. Tá? Então vamos clicar aqui só para fazer a comprovação. Então está aqui, pessoal, tá? Está o texto completo que você pode utilizar justamente para a sua análise de revisão bibliográfica. Veja, pessoal, então só retornando aqui, veja a infinidade de artigos e de fontes de pesquisa que você tem. Então você vai ter lá por ano de publicação, por descrição, por fonte, qual que é a base que você quer, por autor, por tipo de publicação, por nível educacional e aí sucessivamente, pessoal. Outro site que é importante destacar é o academia.edu. Nesse academia.edu, pessoal, ele tem hoje aqui aproximadamente mais de 120 milhões de artigos aqui colocados nessa base. Então, pessoal, você tem que fazer também um login aqui para fazer o acesso. Outro, pessoal, é o refseq.com. Esse refseq aqui, pessoal, ele também tem bases para que você faça pesquisas. Então, você digita o seu termo de busca aqui e só colocar na lupa aqui e buscar. Outro site, pessoal, é o site da Emerald. O site é o Concord Emerald. E o que ele tem para você aqui? Tem revistas, tem livros e também estudo de caso. Ele vai pedir para você fazer um registro, um login, para mostrar as bases que ele trabalha. Então tem vários. Aqui você pode clicar o que é a Emerald. Tá? Então tem a descrição dela e o grupo de pesquisa que ela trabalha, aqui é o grupo de publicações que ela tem. Tá? Então você pode ter, veja, aqui ela é um portfólio de mais de 300 journals, de revistas e mais de 2.500 livros. Tá? Então tem uma base bem grande de conhecimento. Lembrando, pessoal, que essas bases aqui, na maioria dos casos, tem acesso aberto e também tem aquelas partes que você pode fazer a compra aquisição do material. Próxima base, pessoal, agora, veja, bases mais, eu diria, com conteúdo mais de qualidade, pesquisas mais aprofundadas, elas já começam todas a ser em inglês. Então veja, pessoal, só vou apagar esse anterior. Outro é a Science, do grupo aqui, que tem uma variedade de artigos e eles aqui, por exemplo, trabalham em engenharia química, ciência da computação, parte de ciências da terra, energia, engenharia em geral, ciências materiais, matemática, física e astronomia e outros relacionados, pessoal. Então eles têm, se nós ficarmos em engenharia, ele tem hoje, olha só, mostrando nessa área mais de 5.600 publicações relacionadas a essa temática de engenharia. Então tem para tudo que é área e para tudo que é gosto as temáticas de pesquisa. Seguindo, pessoal, outra é a base da Scopus. Então,
só retirar aqui a Scopus. A Scopus também, pessoal, só que a Scopus, assim como as demais, você tem que fazer o acesso à conta e, se for o caso, dependendo da instituição que você esteja, se é instituição pública, então você pode baixar o artigo sem pagamento, necessariamente, na verdade, quem faz o pagamento seria o governo, e nas instituições que não tenham convênio com a base, então você tem que fazer o pagamento do seu, para fazer um download, por exemplo, de um artigo. Então tem a base aqui, pessoal, e aí você pode fazer aqui o acesso a essa base de pesquisa, mas primeiro tem que criar a conta. Seguindo, pessoal, outra base, que aí já, eu diria, pelo menos para conhecimento, é a nature.com. Essa aqui é uma das bases científicas, lembrando que aqui, veja, que no primeiro, o ranking, pessoal, é um dos artigos, ou uma das divisões da Nature, que é a área de materiais. Então essa, pessoal, ela é uma das revistas top de linha em qualquer área do conhecimento, em qualquer área de pesquisa, e sempre extremamente recomendado que você tenha a consulta habitual e a referência de artigos dessas bases, pessoal. Então tem aqui os principais tópicos que está sendo estruturado, notícias e comentários, últimas publicações. Então você tem uma base muito rica de materiais. Então tem os artigos aqui, tá? Que você pode fazer as suas pesquisas nesse material. E aí tem também métricas e tudo mais. E você pode fazer a sua pesquisa. Se você quer alguma coisa nessa área, só para verificar o que ele vai nos trazer aqui, então ele tem lá algumas coisas na área de engenharia mecânica. Então tem um nome, inclusive, da revista, tá? Nature Communications, e aí tem outras revistas aí que você pode avaliar e entrar aqui, ó, lembra Nature Materials, que é a mesma, essa primeira aqui, que ela está referenciando. Então é um artigo aqui que traz uma contribuição muito significativa para a área de pesquisa, de ciência e tecnologia em geral. Seguindo, pessoal, outra base aqui é as chamadas biblioteca digital. Eu vou trazer uma nacional e depois uma internacional, que é a biblioteca digital da USP. Então você pode colocar lá teses.usp.br e ela vai cair dependendo da sua configuração. Aqui você pode colocar aqui em português, e aí aqui na aba acervo você pode pesquisar por ano, por área de conhecimento, autor ou por tipos de documento. Você quer um documento do mestrado, ou um documento do doutorado, ou um documento de livre docência, ou de orientador, ou de uma unidade acadêmica. Então fica a seu critério. Vamos colocar, por exemplo, em área de conhecimento. Então veja, pessoal, ele vai abrir aqui todas as áreas de conhecimento que a USP trabalha, tanto para mestrado, doutorado ou de livre docência. E aí, vamos só pegar aqui um exemplo, administração. Então tem o nome do autor, título, a área, o documento, a unidade e o ano. Mas eu quero baixar essa primeiro exemplo, então eu entro no autor. E o que vai acontecer? Ele tem o referencial dele, o número do objeto aqui, identificador do objeto, quem foi a banca, o título, as palavras-chave, o resumo. E aí vem, pessoal, aqui o resumo em inglês. E aí aqui na parte inferior está o trabalho. Se você clicar, ele vai baixar o trabalho para que você faça a análise. Então tem todo o material aqui disponível. Você, se quiser, pode fazer cadastro ou pode baixar diretamente. Então tem essa vantagem para você. O material é grátis aqui, você não precisa fazer pagamento nenhum, tá? Seguindo, pessoal, uma outra biblioteca, e aí outro no contexto inglês, que é do MIT, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts, dos Estados Unidos,
E aí tem aqui buscar, por exemplo, desenvolvimento de produto e fazer uma busca. E aqui você vai ter o que foi feito de pesquisas nessa área, nesta instituição. Então você tem autores e aqui você tem os trabalhos na área de desenvolvimento de produto, pelo menos com esse termo de busca. Então tem todas essas buscas aqui. Ok, pessoal? Então, essa aqui uma das instituições. Tem outras instituições também nos Estados Unidos e outros lugares que você pode acessar e buscar. E por último, pessoal, também não menos importante aqui, o pessoal pediu aqui, vou deixar registrado isso, que é esse site que ele busca artigos que porventura estejam com alguma restrição de acesso, que é o SciHub. Tá? Então você pode fazer acesso nele. Tem alguns, muitas pessoas não gostam, outras acham que facilita. Enfim, eu não vou emitir uma opinião em relação a isso, mas serve também para você fazer buscas de artigos que eles tenham restrições de acesso, popularmente um pagamento, ok, pessoal? Então fica a seu critério aí essa busca. Então, pessoal, essas são bases gerais que você tem justamente para onde encontrar material para a leitura. Passei por vários sites, tem outros sites também que você pode buscar, mas isso, pessoal, essas bases já mostradas, esses sites, eu digo que já é suficiente para você ter aí uma infinidade de leitura e de revisão bibliográfica para o seu trabalho. Então, pessoal, peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, dúvidas em relação à revisão bibliográfica, e eu espero que esse material ele tenha sido muito útil para que você busque material para a sua leitura. Então, desejo uma boa leitura e uma boa revisão bibliográfica. E até o nosso próximo vídeo.